Olá a todos, esse é o canal do Instituto Newton Sebraga Trebuchet da Tecnologia. E nele, eu, Newton Sebraga, vou dar algumas notícias interessantes que estão correndo na mídia e comentá-las de uma forma que os nossos seguidores da área de tecnologia, que têm um conhecimento maior sobre circuitos eletrônicos, sobre componentes, sobre física, possam curtir melhor essas notícias, entendendo o que elas significam. E nessa semana que nós estamos fazendo esse vídeo, correu na internet uma série de notícias sobre física quântica e a sua utilização cada vez maior em coisas práticas. E o que chamou a atenção foi a respeito da possibilidade da viagem no tempo. A viagem no tempo sempre foi alguma coisa que despertou o interesse de todos nós e muito explorada nos filmes de ficção. Não precisa dizer nada, o De Volta ao Futuro diz tudo, né? E a física quântica, ela, em princípio, ela abria a possibilidade disso se tornar uma realidade. O próprio Einstein, na sua relatividade, ele achava que era possível a viagem no tempo. Mas à medida que o nosso conhecimento da física quântica foi aumentando e que a gente pôde equacionar melhor o problema na viagem no tempo, algumas coisas se tornaram, assim, barreiras para os acontecimentos. São os chamados paradoxos. Por exemplo, o que aconteceria se você voltasse ao passado e um acidente ou intencionalmente matasse o seu bisavô? Você não estaria aqui. É óbvio, né? Então isso é um paradoxo que torna essa possibilidade de viagem no tempo talvez uma coisa que seja impossível. Uma outra coisa que poderíamos considerar um outro paradoxo é você voltar ao passado, numa época em que você já existia, e você se encontrar com você mesmo, certo? Você ter um encontro com você mesmo. É óbvio que isso é um paradoxo, né? E de repente vocês nessa conversa se desentendessem e você mataria você. Como é que ficaria isso em termos de análise de possibilidade? Será que isso seria um empecilho para que as viagens no tempo se tornassem impossíveis? E aí nós temos essa primeira notícia bastante interessante. Pois bem, um grupo de físicos de uma universidade inglesa, esse grupo parece que desvendou o problema do paradoxo e que eventualmente tornaria no futuro possível uma viagem no tempo, sem que houvesse esse problema de que você poderia matar o seu bisavô, ou você encontrar com você mesmo e ter uma briga e matar você mesmo. O que eles descobriram? Através de modelos quânticos, porque ainda nós não temos condições de fazer um trabalho com corpos grandes, com pessoas, com cenários, vamos dizer, mas nós podemos trabalhar com partículas, né? Que é o que está se fazendo hoje, né? Nós estamos numa fase da física quântica, né? Que trabalha basicamente com a física das dimensões muito pequenas, né? E que a gente ainda só mexe com pequenas partículas onde ainda é possível observar os fenômenos que ocorrem e, portanto, a gente poder elaborar modelos matemáticos que talvez no futuro sejam usados para descrever situações com corpos maiores, no caso, a gente viajando para o passado ou para o futuro, né? Então, o que esses pesquisadores descobriram? Eles descobriram, segundo o seu modelo matemático, que esse modelo matemático prevê as situações em que ocorram paradoxos e as contorna. Quer dizer, você não conseguiria voltar ao passado e matar o seu avô. Você pode voltar ao passado num outro cenário, num cenário em que você não interfira no que vai acontecer no cenário em que seu avô está presente. Então foi isso que eles descobriram. Por exemplo, eles tornariam impossível uma viagem sua ao passado para encontrar com você mesmo. As situações de contorno que eles previram nesse modelo matemático
parece indicar que, nesse caso, nós teríamos lá um impedimento para que a viagem fosse realizada, né? Então, isso aí é bastante interessante, né? Porque mostra, talvez, aquela ideia de que, na física quântica, o universo evolui em diversas situações possíveis paralelas. Isso já foi aventado, em que existiriam situações em que, se uma situação fosse modificada lá no passado, ela levaria a um universo paralelo ao nosso, com um desenvolvimento diferente, né? Por exemplo, um desenvolvimento em que eu não estaria mais aqui, não existiria Newton C. Braga. Por quê? Porque por algum motivo alguém viajou no passado e matou meu bisavô. Ou eu mesmo fui ao passado e matei a mim mesmo, né? Então, isso aí evitaria, por exemplo, que nessa situação desse universo paralelo, eu não existiria mais. Então, eles estão fazendo isso ainda com análises matemáticas, análise no mundo das partículas ainda, prevendo que é possível que isso ocorra e que talvez a viagem no tempo seja realmente possível. Mas a gente teria que considerar as situações de contorno. Por exemplo, de repente, segundo um modelo matemático que se desenvolve, eu consigo voltar ao passado. Mas como eu modifiquei esse passado, eu não consigo voltar ao presente novamente, como ele é. Então, tudo isso vai mudar. Eu volto num presente modificado. E sabe-se lá como que ele vai ser modificado. E aí, quando eu voltar ao presente, eu descubro que eu não existo mais, né? Então, vocês vejam que a física quântica, ela é muito bonita a partir do ponto de vista em que, às vezes, ela foge da lógica, né? Um dos grandes problemas dos primeiros físicos quânticos é que se tornou tão difícil você unir o que você descobria com a lógica que você tinha, que muitos deles até se tornaram místicos, né? Eu mesmo tive aula com o César Lattes, né? E a gente percebia que a física quântica, de certo modo, mexia com a cabeça dos primeiros físicos, né? E mesmo dos que vieram depois, e até em alguns agora, né? Em que, de repente, a gente começa a perceber que nós vivemos num mundo sem lógica, e a física quântica é um exemplo disso. Mas, de repente, a gente consegue equacionar a falta de lógica, né? E aí a gente consegue trabalhar e ter lógica naquilo que não tem lógica, né? Que seria a física quântica, e criar coisas fantásticas. O que está acontecendo, e isso eu vou falar nos próximos trebuchet, é que nós já começamos a ter aplicações para a física quântica em tecnologia. A gente já consegue equacionar certos fenômenos e aplicá-los na criação de certos dispositivos eletrônicos. Por exemplo, é o caso do computador quântico. E eu voltarei a falar disso numa próxima oportunidade. De qualquer maneira, não fiquem decepcionados. De repente, certo, aquilo que a gente tem lá no dock com o seu DeLorean voltando ao passado, talvez não seja apenas ficção. E como em muitos outros filmes que a gente viu no passado, né? Nos filmes do Flash Gordon, né? E no Dick Tracy, né? Isso aí pode nos levar à conclusão de que aquilo que a gente fala, não, hoje é impossível, porque os paradoxos da física quântica não permitem, de repente pode se tornar realidade. Voltaremos numa próxima oportunidade com o nosso trebuchet da tecnologia, falando das notícias que nos chamaram a atenção e que merecem um comentário técnico, científico, um pouquinho mais aprofundado. Até mais!